Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência a esse vídeo de número 458, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Magos e Feiticeiros. Então, dando sequência, no vídeo anterior, nós vamos voltar umas 4 linhas para dar sequência. Porque esse tema, magos e feiticeiros, ao mesmo tempo que ele é um tema muito fácil, ao mesmo tempo ele é muito complexo para aquela pessoa que não tem conhecimento, que não encontra-se compenetrada. Porque quando fala-se em magos e feiticeiros, logo de início vem à mente de quem quer que seja o mal. E nós sabemos que não tem nada a ver. Tem a ver e não tem a ver. Por isso é preciso conhecimento e compenetração para entender a matéria, né? Então observe só para você ver, Hermínio Miranda dizendo: embora Space nos fale da magia na Pérsia, sabemos que ela floresceu amplamente no Egito. Nós sabemos que a magia, ela floresceu de fato no Egito. Mas nós não podemos nos esquecer também dos sumérios, né? Porque os sumérios foram seres que eles viveram na Mesopotâmia, na antiguidade, se não me falha a memória, 4.100 anos antes do Cristo. E também nós temos que citar aqui os fenícios. Os fenícios, aproximadamente 1.500 anos antes do Cristo. Os Atlante, na verdade, deixa eu ver, na Atlântida, né? Os atlânticos, 4.000 anos antes de Cristo. Aí muitas pessoas podem até pensar, mas Atlântida não existiu. Ora, é um direito das pessoas achar que não. Mas existiu sim. Como daqui uns 15.000 anos, muitos países com suas hoje cidades luxuosas terão já desaparecido. Daqui uns 10, 15.000 anos. Por que não daqui 10, 15.000 anos até alguns continentes terão desaparecido? Porque tudo encontra-se em processo de evolução. Então, na Pérsia sabemos que floresceu amplamente no Egito, muito antes da época citada na sua obra Os Livros Mediúnicos de Rochester,
vários deles publicados pela Federação Espírita Brasileira, narra com minúcias de extremo realismo processos terríveis de magia e ocultismo, como em O Chanceler de Ferro e Romance de uma Rainha. São livros maravilhosos. Daqui agora em diante, dando sequência, o segundo livro do Antigo Testamento, o Êxodo, especialmente nos capítulos de número de 5 a 13, narra o duelo entre os magos egípcios e hebreus, ante a aturdida expectativa de todos os pais. Já antes disso, no capítulo 4, os guias espirituais de Moisés, aqui que nós temos que ficar um pouco atento. Já antes disso, no capítulo 4, os guias espirituais de Moisés conferem-lhe poderes ostensivos. Os guias espirituais de Moisés lhes conferem poderes ostensivos? Tem alguma coisa errada aí. Pois certamente ele deveria conhecer bastante acerca dos rituais e da teoria que os sustentavam. É meio estranho, né? Porque os guias espirituais de Moisés conferem-lhe poderes ostensivos? Guia nenhum nos confere os poderes ostensivos, de forma alguma. Nós temos que entender que Moisés também era médium ostensivo por natureza. Nada de sobrenatural, e sim natural. Moisés era um médium de efeito físico, como bilhões de outros seres que se encontram aqui na Terra dotados desse atributo. Então vejamos, o espírito... Não, voltando. Já antes disso, no capítulo 4, os guias espirituais, eu estou lendo novamente. Os guias espirituais de Moisés conferem-lhe poderes ostensivos, pois certamente ele deveria conhecer bastante acerca dos rituais e da teoria que os sustentavam. Então, o espírito que se apresenta como Jeová, olha aqui, para muitas pessoas, Jeová é Deus. Mas pera lá. O espírito que se apresenta como Jeová ordena que conduza o povo hebreu para fora do Egito. Mas Moisés revela sua impotência em convencer sua gente a segui-lo. Será que Jeová, ou melhor, vamos mudar o termo, será que Deus realmente falou com Moisés? De forma alguma. De forma alguma. Por isso, olha aqui para você ver.
Então eu estou dizendo que de forma alguma Deus não falou com Moisés. É preciso entender que Moisés, ele também era portador da mediunidade, nascido de mulher aqui na terra. Todo mundo é médium. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Então, existem várias classificações de dons mediúnicos. Moisés era portador da audição, ele era portador da vidência, ele era um médium de efeito físico. Por isso, muitas coisas aconteciam naquele exato momento sem que ele tivesse conhecimento. Eu vou dar sequência aqui, depois vou ler um outro trechinho do mesmo livro para que possamos chegar a uma conclusão. Então, Jeová ordena que conduza o povo hebreu para fora do Egito, mas Moisés revela sua impotência em convencer sua gente a segui-lo. Não acreditarão em mim. Não acreditarão em mim. Não acreditarão em mim. Não é? Diz ele. Nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Jeová não te apareceu coisa alguma. Aí, Jeová lhe diz: que tens tu na mão? Nós temos que raciocinar nesses instantes assim, ó. O próprio Deus, né, que aqui é tratado como Jeová, pergunta a Moisés, como se fosse assim, ó: Moisés, que tens tu na mãos? Pergunta-lhe Jeová. Ué, que Deus é esse? Que Deus é esse que, mesmo sendo presciente, mesmo sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não sabia o que Moisés tinha em mãos, ao ponto dele interrogar: que tens tu na mão? Pergunta-lhe Jeová. Não pode. Deus não faria essa pergunta a Moisés, sendo ele a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O dono de tudo, o Criador, o incriado. Pois bem, responde Moisés: um cajado. Pois atira-o ao chão. Jeová pede, porque para eles Jeová é Deus. Jeová pede para que Moisés atire
o cajado ao chão. Mal atirado ao solo, o cajado transformou-se numa serpente ante o temor de Moisés. Ante o temor de Moisés? Esse antetemor está relacionado à fé não inabalável. Quer dizer que Moisés não acreditava em si mesmo e nem acreditava em Jeová. Mas se ele, naquele exato momento, não acreditava, né, se não cresce em Jeová, ele estava certo. Porque, na verdade, aquele ser que falava com ele não era Jeová, não era Deus, e sim o enviado de nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritos nobres, espírito nobre, através dos dons mediúnicos que ele possuía. E é preciso dizer que esse cajado, lançado ao solo, só se transformou em uma serpente graças ao fluido de efeito físico de Moisés. Caso contrário, isso não seria possível. Então é preciso entender que Deus, apenas na Terra, o único ser que, desde quando a Terra foi criada por Jesus, de 4,5 a 5,5 bilhões de anos, até hoje, 2024, o único ser que teve contato com Deus, o único ser que há 2.000 anos atrás se serviu de médium de Deus, foi Jesus. Ah, mas Jesus é Deus. A gente respeita quem pensa assim, mas a doutrina dos espíritos nos esclarece de outra forma. Jesus é um ser comum, como todos nós, no sentido de irmãos, criados por Deus, filho de Deus. Ele, como todos nós, somos filhos do Pai. Não sabemos quando fomos criados e nem como, nem quando e nem como. Jesus também um dia foi criado por Deus. A única certeza que temos é que Ele, hoje, é o nosso guia e o modelo qual todos nós devemos seguir. Pois, aqui na Terra, o único ser que teve contato com Deus diretamente foi Jesus, há 2.000 anos atrás, que se serviu de médium, que atuou como médium de Deus aqui na Terra. Pois, através de Jesus, Deus se fazia presente. Através, não vou dizer das curas, porque isso é relativo,
Mas, através de algumas parábolas, através de alguns ensinamentos, até porque Jesus foi há 2000 anos atrás, esteve aqui há 2000 anos atrás como representante direto do Pai. De forma que ninguém mais falou e esteve com Deus a não ser Jesus. Então aqui é uma passagem mitológica de que Jeová falou com Moisés. Sim, um espírito, através das faculdades mediúnicas de Moisés, se dirigiu a Moisés para a libertação do povo hebreu. E com relação ao cajado, tudo se deu graças ao fato da mediunidade de Moisés, principalmente sendo ele médium de efeito físico. Pois muitas pessoas dizem assim, porque Deus disse, porque Deus falou, porque Deus escreveu. A palavra de Deus a gente respeita, mas Deus não escreveu nada. Deus não disse nada. Não existe palavra de Deus nenhuma. É preciso entender. Não impondo e não exigindo. E nem cobrando. Mas é necessário buscar a lógica dentro da evolução do nível que nós nos encontramos. Olha só para você ver. E com isso eu preparei aqui algo que nós já havíamos estudado. Olha para você ver o que Hermínio Miranda diz. Lamentavelmente, não temos ainda um estudo profundo dessa curiosa temática, mas é certo que o Espiritismo tem condições para desmistificar muito da complicada e às vezes ingênua ritualística da magia, retirando-lhe a aura de mistérios e ocultismo para explicá-la em termos de conhecimento científico aberto, racional, dentro do contexto das leis naturais. Dentro do contexto das leis naturais. O Espiritismo não ignora o fenômeno, nem o nega. Como vimos, a doutrina empenha-se em negar o caráter sobrenatural que alguns procuram atribuir aos fenômenos, bem como as inúteis complicações dos ritos, fórmulas, invocações, posturas, símbolos, apetrechos e instrumentos de que se valem os operadores que não passam de médiuns agindo em consonância com seus companheiros desencarnados. É o caso de Moisés. Moisés, médium, atuando em consonância com os médiuns, com os espíritos. Mas isso aqui, olha só para você ver. Voltando a serpente a ser um mero cajado. Para qual finalidade? Transformar um cajado em uma serpente para nada? Para
Coisa nenhuma? Qual a utilidade? Qual a mensagem? Essa mesma mágica, aí, aqueles que não têm conhecimento da mediunidade, de efeito físico, aqueles que não crê no espiritismo, eles associam esses fatos, porque isso é fato, fatos mitológicos, eu posso dizer assim. Associam esses fatos mitológicos à magia, feitiçaria, bruxaria e por aí em diante vai. Mas nunca que citam eles mediunidade, dons mediúnicos, principalmente faculdades de efeito físico. Então, olha só para você ver, essa mesma magia, no melhor sentido da palavra, Moisés faria diante do faraó e sua corte. Essa mesma magia, no melhor sentido da palavra, Moisés faria diante do faraó e sua corte. Para qual motivo? Nenhum. Então percebemos que é um fato mitológico e não um fato real. Porque a partir do momento em que pronunciamos fato mitológico, é crendice, é distorção das leis do Criador, é falta de conhecimento. Por isso, na falta do conhecimento, associa-se ao que encontra-se ao alcance das pessoas. Então vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.